Olá! Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje, 15 de outubro. Hoje é o dia de homenagem aos professores, né? Então, estou aí para fazermos a nossa videoaula de quinta-feira. Hoje nós teremos História e Geografia. Vocês estarão de folga na sexta-feira. Nós vamos passar a videoaula na quinta, né, que é o dia do professor, e na sexta nós vamos dar folga para vocês e para nós, né? Descansar um pouco os ouvidos aí com a voz da professora. Mas se tiver alguma dúvida, eu estou aqui também na sexta-feira para atendê-los, tá bem? Então vamos lá. Peguem o nosso livro de História primeiro, História, e depois Geografia. Vamos buscar? Então, minhas crianças, História. Hoje eu não vou tirar foto da cópia, da capa não, tá? Então, pega História primeiro, página 98. Nós estamos estudando em História a unidade 4, né? Aonde nós estamos vendo cidades, né? As cidades têm histórias. Cada cidade tem sua história. Se nós formos pesquisar, Sinop tem a sua história, né? De colonização, de vivência, de crescimento. Então, toda cidade tem uma história. Nas aulas anteriores, né, no capítulo 3, nós estudamos que o ser humano vinha de nomadismo, né, que se mudava a cada momento quando não tinha um alimento e passou a ser sedentarista, a formar suas aldeias. E agora, neste capítulo, continuamos vendo. Nós observamos nas primeiras páginas ali, observando as cidades de hoje, né? O que eles têm de natural, que vem da natureza, né? Que são os rios, as vegetações. E foram se criando os prédios, uma modernidade. Hoje, depois vimos algumas aldeias, né? As primeiras aldeias que surgiram no mundo. E hoje nós vamos ver as primeiras cidades. Então, vamos fazer a leitura das primeiras cidades. Vamos lá. As primeiras cidades. O surgimento das primeiras cidades está ligado ao período da história, que os historiadores denominam de antiguidade, ou antiga, ou história antiga. Então, as primeiras cidades, né, antiguidade ou história antiga. Então, ali vocês estão observando, né? A primeira cidade de Satal, Yuki, né, com cerca de 7.000 anos atrás já, né, lá no Planalto da Anatólia, na Turquia, né, então em outro país, no território da Turquia. Então essa cidade da história, tá. Então essa cidade chegou a cerca de 10.000 habitantes, que se dedicaram à agricultura e aos pastoreiros. Além disso, os habitantes do local produziam cerâmica, esculturas e vestimentas, né? Então, já há milhões de anos atrás, né? 1.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, já tinham as formações das cidades. Então, observem, terminem de fazer essa leitura e analisam ali o que eles estão construindo, né? Recursos ali de construção, moradia, tijolos, como eram os animais em volta. Vamos para a página seguinte. Além de Satal e Yuki, outras cidades que se destacaram como primeiros núcleos urbanos da história na região da Mesopotâmia. Então, a região Mesopotâmia, né? Nós estamos vendo ali a antiguidade da história antiga. Então, dentro da Mesopotâmia também, cujo nome significa terra entre dois rios, onde são localizados os rios Tigre e Eufrates, né? Então, vocês observem aqui, dentro, né, das ações, é uma cidade que está entre rios, né? Um rio de um lado e um rio do outro. As primeiras cidades formadas e que se desenvolveram na região foram Eridu, Uruk, Nippur, há aproximadamente 5.000 anos. Apesar do clima seco e quente, os povos da Mesopotâmia usavam as águas dos rios para irrigar o solo, possibilitando a prática da agricultura. Então, clima quente, mas havia o rio dos dois lados.
E ali ele citou as 4 cidades, né, que se tinham destaques por ali. Então ali nós temos o mapa, principais cidades da Mesopotâmia, né, e nós temos ali os países também ao lado, temos a legenda, né, região da Mesopotâmia, temos a escala, temos a Rosa dos Ventos, certo? Vamos continuar. As cidades da Mesopotâmia eram independentes, ou seja, cada uma tinha o seu próprio governo, que era governado pelos reis. Então não era votação, votação foi aqui, né, em 1988 que nós tivemos a nova mudança da legislação para todos terem o direito de votar. Então aqui eram reinados, mas mesmo independentes uma das outras. Os povos que as habitavam tinham características em comum, como a organização de sociedade e da economia. Por isso são chamados historicamente, né, pelos historiadores, povos mesopotâmicos. Conforme as cidades mesopotâmicas foram se desenvolvendo, as famílias se tornaram proprietárias de suas moradias e também das terras, quando as tinham. A propriedade das terras da Mesopotâmia era transferida para os filhos por meio de herança. Geralmente, as moradias da Mesopotâmia eram construídas em torno de um pátio que dava acesso a todos os cômodos. Algumas tinham escadas que levavam para o andar superior, né? Então, já eram bem criativos. E por que passava, que herdavam? Se nós formos ver a história de Sinop, fazendo uma emenda aí, Sinop também, muitos moradores que chegaram aqui conseguiram muitos lotes, muitos outros lugares que hoje, né, são bens próprios, né, das suas famílias. Então, no início de tudo, vamos para a página seguinte. As moradias também eram feitas de tijolos de barro e o pátio, descoberto no centro da construção, mantinha a casa fresca e arejada, com boa circulação de ar. Tá vendo como já eram bem, né? Não tinha os engenheiros da tecnologia de hoje, mas já eram bem elaboradas, né? Com a preocupação do calor, de refrescar a própria casa. A maioria dos habitantes das cidades praticava agricultura, cultivando cevada, cebola, alho, tâmara, gergelim, entre os outros alimentos. Então, alimentos todos que fazem bem para a saúde, não ação natural mesmo, né? Também havia os pastoreiros, com a criação por exemplo, das ovelhas, das cabras, dos porcos e bois. Por meio dos pastoreiros, se obtinham carnes, lã e leite. Então, não tínhamos indústria, não tinha essa indústria, mas já tinha, como eles chegaram ali no sedentarismo, pararam nos locais e começaram a plantar e criar os animais, né? Então, outros povos mesopotâmicos também dedicavam-se ao comércio, como artesãos, produzindo cerâmica, joias, vestuários e móveis para as moradias. Então, aqui nós temos joias de ouro, né? De aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, de origem da Babilônia, uma das cidades que se desenvolveram na Mesopotâmia, certo? É tudo leitura para conhecimento. Aqui, nós vamos ver aqui agora um parque arqueológico, né, que são antigos. Vamos ver então. Essa variedade de atividades exercidas pelos habitantes caracterizou as cidades da Mesopotâmia, com o passar do tempo, como grandes núcleos urbanos, ou seja, espaços com grandes aglomerações de pessoas e com a oferta de inúmeros serviços. Aqui vocês vão ver um sítio arqueológico. Nós ainda temos no mundo, no Brasil, alguns lugares que se chamam sítios arqueológicos. O que é isso? Era onde havia ali uma população, onde havia ali um reinado ou uma igreja que ficou para a história, né? Onde os nossos arqueólogos fazem as suas pesquisas. Então, ver certinho ali, em 2015, na região do Iraque, né, o sítio arqueológico de Niurud. Essa ação causou uma grande revolta internacional e, de acordo com a Unesco, a destruição de Niurud foi um crime de guerra. Então, foi destruída a cidade, né? Então, aqui embaixo
vocês teriam uma atividade para resolver em grupo na sala, mas, né, vocês podem. Quais as perdas da humanidade da destruição de um patrimônio cultural pode causar? Então, vocês podem, né, verificar que é uma grande perda, né, um sítio arqueológico, porque ali tinha uma história, ali, né, tinham ossos, ali tinham roupas, ali tinham tudo aquilo que formava a história daquela época, tá bem? Então vamos seguir. Nessa próxima página é um jogo real de Ur. Se quiserem fazer, vocês façam a leitura, não vou obrigar ninguém a fazer. Se alguém se interessar e quiser fazer esse jogo de tabuleiro, pode fazer, mas sem cobrança. Daí ali tem as regras também, se fizer daí tem as regras, tá bem? Vamos para a página 104 não precisa fazer, porque nós iremos assistir, discutir, né, para depois preencher. Então a 104 não precisa fazer. Vamos para a 105. Você aprendeu que a organização dos grupos humanos em núcleos urbanos teve início há milhares de anos. Atualmente, as cidades e suas populações crescem a cada dia. Mas você já parou para pensar sobre o porquê desse fenômeno? Será que é uma opção ou uma necessidade das pessoas? Observem as imagens a seguir. Então, vocês verifiquem essa fotografia da cidade de São Paulo. Olha a multidão de prédio, um em cima do outro, né? Logo abaixo, nós temos a China, Hong Kong. Também olha a forma, né? Entre os rios ali, a casas, prédios, né? Em todos os lados do mar. Então, aqui a nossa resposta, o que nós podemos dizer? Né? Que isso é o quê? É importante para todos os seres humanos, né? O crescimento, ele é importante. Ele traz algumas tragédias? Traz, mas é de grande importância. Página seguinte. Por que as primeiras aldeias surgiram em regiões consideradas férteis? Por quê? Porque eles ainda não tinham nenhuma tecnologia de agricultura. Então, eles procuravam perto dos rios as terras melhores para a produção, né? Para produzir. Então, perto de rios, terras férteis, para poder plantar e ter a produção para os seus próprios alimentos e para as berganhas, para as trocas, né? Quem plantava arroz trocava com quem plantava feijão. Quem plantava milho, então eles iam fazendo as trocas, né? Que não tinha moeda corrente ainda nessas aldeias. Questão 2. Leia as questões e verifique. Marque V para verdadeiro e F para falso. Então, leia as 4. Se tiver dúvida, releia os textos anteriores. 3. Qual a relação entre a produção da cerâmica com a prática da agricultura nas primeiras aldeias? Porque a cerâmica eles construíam pelo quê? Pelos barros, né? Pelas argilas dos rios. Não é isso? Então, pelo meio, né, a produção dos alimentos, por meio da agricultura, percebeu-se que era necessário armazenar as sobras das colheitas. Então, eles começaram a produzir os baldes de cerâmicas para poder armazenar e guardar, né, seus alimentos. 4. Complete o quadro a seguir de acordo com a identificação da causa e da consequência do fato. Então, nós temos aumento da população, desenvolvimento da agricultura, tá? Então, temos a causa, o fato e a consequência. Então, a causa, o que é a causa? O que causou? Causou o quê? Desenvolvimento da agricultura, mais ofertas de alimentos. Consequência, aumentou a população. Então, aumento da população é uma consequência. E o desenvolvimento da agricultura é uma causa. Por motivo de plantar, de ter, começou o quê? A ter mais alimentos. Daí, o aumento da população, né? Começaram as famílias a ter mais filhos. 5. A partir da sedentarização, surgiram novas formas de organização dos grupos humanos. As primeiras aldeias eram formadas a partir de... Então, lá era bairro já? Não, né? Bairro já é uma ação mais nova. Era um clã?
Sim, eles eram chamados, como vocês já leram no texto, as reuniões, né, esse sedentarismo, eles chamavam de clã. Então, não era uma cidade, nem era um reino ainda, né? 6. As primeiras cidades diferenciam-se das aldeias, porque se tornaram núcleos urbanos. Marque um X nos quadros que apresentam transformações que determinaram essa diferença. Então, as cidades, né, as aldeias, tornaram-se núcleos urbanos. Por quê? Aumento de tamanho? Não. Oferta de serviços? Sim, porque daí tinham que plantar, colher e cuidar dos animais. Aglomeração de pessoas? Sim, começaram-se a aglomerar as pessoas. Liderança de um chefe? Não. Então, nós temos apenas duas que faz parte das primeiras cidades. Oferta do serviço, porque começaram a plantar e criar animais, e aglomeração de pessoas que chegavam até ali para morar. 7. Marque um X na frase que corresponde ao início das trocas comerciais na história. Eu não vou nem ler, tá? Vocês vão fazer, marque um X na frase. Vocês vão procurar qual dessas 4 frases corresponde ao início das trocas comerciais da história, né? Que um trocava alimento com o outro. Então, verifique. O 8, as moradias eram importantes para os grupos humanos, poderem se fixar em um lugar e assim se dedicar à agricultura, mas elas também os protegiam de outros perigos, né? Então, ali as moradias, os grupos fixavam, e eles eram o quê? Então, os grupos humanos, um protegia o outro, né? E eles ficavam o quê? Longe do calor, do frio, das tempestades, não é? Um pertinho do outro. Então, se protegiam também, né? E também pelos ataques dos animais ferozes. Então, o que protegiam? De que forma eles se protegiam? Então, eles protegiam pelas moradias. As moradias protegiam os grupos humanos primitivos do calor, do frio, da tempestade e também dos ataques dos animais ferozes. Eles já tinham esse medo, né? Por isso que era uma pertinho da outra. 9. Observe as moradias das cidades antigas e preencha as informações do quadro a seguir. Então, essa moradia primeira aqui. A primeira moradia aqui. Ela surgiu da onde? É lá do Satai Yuki. Tá? E a segunda já é da Mesopotamia. Então, coloquem ali e coloquem a descrição delas. Tá? Procuram lá, façam a leitura. Página seguinte, observe as imagens abaixo. Casas tradicionais da Sanliurfa, na Turquia. Trata-se de uma região que, no passado, foi parte da Mesopotâmia. Então, olha bem como eram as casinhas, né? Pareciam tipo, bem pequenininhas ali, tipo uns fornos, né? Que elevava. Será que era moradia? Não, não era moradia, não. Vamos ver o que é? Ou será que é? Ela tem o estilo de um forno, né? Mas vamos fazer a leitura abaixo. Então, lá na Turquia, né? Esse estilo aí, né? Nas cidades lá da Turquia, esse estilo aí que parece para nós um exemplo de um forno, mas eram moradias. Moradias térreas, que não tinha 2 pisos, né? Não tinha parte de cima, construída uma do lado da outra, formando um conjunto de habitações, né, com a mesma arquitetura, portas, pequenas aberturas na parte de cima, né? Então, foram as primeiras moradias fixas, né, lá na Turquia. Vamos responder. Você já respondeu, a professora já falou, né? Que eram moradias térreas, construídas uma do ladinho da outra, né? Que eram conjuntos de habitações, que tinham a mesma forma de arquitetura, né? Uma pequena porta e a parte de cima tinha uma abertura. A B. Qual é o principal material usado na construção dessas moradias? Pedra,
madeira, barro ou palha. Então, pensam bem. C. O recurso que você identificou também foi importante para os povos mesopotâmicos na construção de suas moradias. Justifique. Sim, foi de grande importância, né? Porque as moradias na Mesopotâmia também eram típicas desse quê, né? Então, bem, vamos completar, tá? Barro faz o tijolo, né? Então, tijolos de bairro, né? Então, para vocês verem bem como a criatividade, como o ser humano, desde os primeiros princípios, já tinha, né? Desenvolvimento de mudança, né? Hoje é lógico, hoje é tudo na tecnologia, tudo diferenciado, mas eles tinham a parte bem rústica e que era viável na natureza, né, e na formação das suas moradias. Próxima, o que nós aprendemos? Então, nesse primeiro bloco aqui, ó, nós aprendemos que a partir do processo de sedentarização, os seres humanos se organizaram em aldeias e posteriormente em cidades, né? Então, o sedentarismo foi a época que eles começaram a plantar e criar animais, tá bem? O 2. Çatalhöyük foi uma cidade da pré-história, que não tinha ruas. Seus moradores se locomoviam pelos telhados das casas, então era bem grudadinho no outro. 3. As cidades da região da Mesopotâmia estão entre as mais antigas do mundo. 4. Cada cidade da Mesopotâmia era governada por um rei, né? Então, esses são os primeiros princípios históricos. E logo a seguir, nós vamos completar o quadro, de acordo com as afirmações citadas. Tá? Então, vocês vão ver a localização do Çatalhöyük, das cidades, né, de Eridu, de Ur, de Uruk, de Nippur, né, que nós estudamos a criação e a formação dessas cidades no ato ali, né, da formação. Então, esse ato foram as primeiras cidades formadas entre dois rios lá da Mesopotâmia, não é isso? Há quantos anos, vão colocar, e característica, qual que eram as características das localizações do Çatalhöyük e quais as características das cidades de Eridu, Ur, Uruk e Nippur. Vamos fazer uma boa leitura ali, voltar lá nas páginas anteriores, fazer a leitura para que possamos completar aquilo ali. Tá bem? Então, aqui terminamos a aula de geografia. A professora foi bem assim, mais rapidinho, para vocês não ficarem ouvindo muita voz da professora. Mas é bem na sequência ali. Quem não lê, não consegue fazer. Se concentra. Pega o vídeo, dá um ouve, depois pega o material e começa a ler. É a leitura individual que você vai conseguir fazer as questões que nós estamos estudando. Então, terminamos aqui a nossa aula de História e vamos para a nossa aula de Geografia. Geografia na página 94. Nós vamos estudar um tema bem polêmico, né? Na ação da cultura. Cultura e identidade brasileira. Então, nós temos uma história de que Portugal descobriu o Brasil. Mas o Brasil já tinha pessoas, né? Os índios já moravam aqui. E depois, com a escravidão, também vieram os negros, né? Os afro-brasileiros. Então, vamos estudar isso aqui hoje. É a unidade 5. Então, vocês veem ali as brincadeiras, né? A apresentação de danças, de festas holandesas em Olambra, São Paulo, que tem as tradições regionais, né? Cada cidade tem a sua tradição. Aqui embaixo, essa multidão aqui, nós temos festa tradicional japonesa em Apucarana, no Paraná. A região de Paraná, Apucarana, por ali, tem muitos descendentes japoneses. Em São Paulo, em Olambra, já tem os holandeses. E aqui embaixo nós temos indígenas trabalhando na produção de farinha de mandioca na aldeia Bona, no Amapá. Né? Essa legenda aí
2015, aqui 2016 e aqui 2018. Então, tudo isso é cultura, é a identidade do Brasil, os povos que aqui vieram, né, e permaneceram. Continuamos na página seguinte. Então, aqui vocês vão visualizar um grupo, né? Um grupo de Olodum. No Nordeste, nós temos muito esses grupos de Olodum, né? Que tocam. Então, a apresentação do Olodum é um grupo musical afro-brasileiro em Salvador, lá na Bahia. Então, na região, né? Nordeste do nosso Brasil, uma região nossa de praia. Vamos fazer a leitura ali que contempla, né? Nós vamos ver aqui nessa unidade que o foco maior, né, está no quê? Nas contribuições culturais, os diferentes tipos de população que nós temos, né? Pelos índios, que foram os primeiros habitantes das nossas terras, depois os portugueses, né, que vieram fazer a colonização, depois os africanos e no período da escravidão, né, depois tivemos os imigrantes que vieram da Europa, da Ásia, né, e assim formamos um Brasil, né, um Brasil com suas diferenças culturais. Aqui, o que ele nos questiona? Você conhece as manifestações culturais apresentadas nas fotografias? Então, vocês conhecem? Geralmente, aquela da Holanda, vocês quase nem têm, assim, não tem holandeses aqui em Sinop, pelo que eu sei, né? Para ser danças típicas, porque tem que ter uma quantidade de grupo para eles fazerem, né, as apresentações. Japoneses e os índios, né? O que mais foca aqui para nós são os índios e as danças afros, né? Porque Mato Grosso também trouxe um pouco dessas ações regionais, indígenas e africanas, né? Nas nossas danças. Vamos para a leitura. Diferentes culturas. A atual população brasileira tem origem na mistura de diferentes povos, tanto aqueles que já habitavam essas terras, mesmo muito antes de elas integrarem nosso país, quando aqueles que vieram depois, os povos que aqui chegaram, habitavam diferentes partes do mundo e trouxeram diversos hábitos, tradições, religiosidades e modos de vida. Provavelmente, muitas atividades que você realiza no dia a dia resultam de tradições herdadas desses grupos, especialmente dos índios, dos africanos, dos europeus e dos asiáticos, que são as populações com maior influência na formação da cultura brasileira. Muitos artesãos e artistas retratam elementos que nos fornecem pistas da influência desses povos na cultura brasileira, como pode ser observado nas imagens a seguir. Então, vamos analisar essas imagens aqui. Então, vamos analisar, Lani, né, o que nós temos. Nessa primeira informação aqui, nós temos esculturas de barro, com instrumentos típicos do forró brasileiro, Recife e Pernambuco, em 2018. Então, quem já teve a oportunidade de ir nas praias do Nordeste, eles têm bastante, né, desses bonequinhos aqui, típicos, né, da vestimenta deles. Logo aqui embaixo, nós já temos barquinhos, né, artesanato de miniaturas de barcos coloridos que retratam parte do modo de vida local, associado à pesca em Paraty, no Rio de Janeiro. Então, cada região tem as suas ações típicas, né, dentro da arte, né, dos artesãos. Então, o artesão é aquele que produz a arte regional. Na página seguinte, nós vamos ter, aqui nós temos jarros de barro, né? Muitos indígenas produziram seus objetos pessoais, ferramentas ou utensílios com argila. Na foto, objetos de argilas expostos em uma feira cultural no estado de São Paulo, em 2017.
Então, construída pelos próprios índios, né? Logo aqui embaixo nós vamos ter de palha. A palha é material usado na produção de cestos. Também era muito utilizada por indígenas que viviam em nossos territórios. Os cestos dessa fotografia foram produzidos pelo povo Caiangã, em Florianópolis, Santa Catarina. Então, vocês veem, né, que cada região tem a sua produção, a sua formação. Lá no Nordeste, nós temos os bonequinhos, né, de barro típico, lá no Recife, Pernambuco. Lá em Paraty, no Rio de Janeiro, nós temos as miniaturas de barcos, né, de madeiras. Aqui, em São Paulo, nós já temos os jarros de barro, de argila, né, dos indígenas. E logo abaixo também as cestas feitas de palhas, são tradições de indígenas, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis é uma região onde ela é banhada de todos os lados. Ela é uma ilha muito bonita, uma ilha banhada pelo mar em todos os seus lados. Para chegar até tem uma ponte enorme. Quem tiver a oportunidade de ir lá em Santa Catarina, em Florianópolis, é lindo, viu? Muito bonito. Vamos fazer a leitura. Nessa unidade, estudaremos sobre os povos mencionados, além dos latino-americanos. Ao final dos estudos, você terá condições de conhecer um pouco melhor a contribuição cultural deles em sua vida e na dos seus familiares e no lugar onde você vive. Você conhece artesãos ou artista do lugar onde mora, que retratam a cultura e o modo da vida na população? Conte aos colegas e aos professores. Se possível, mostre fotografias de obras desses artistas, que podem ser pintura ou artesanato local. Então, converse com seus pais, com seus familiares, e se eles conhecem alguns artesãos aqui em Sinop, né, que produzem bijuterias, que produzem crochê, tudo é artesanato, né, pintura. Então, converse com os pais e coloquem aí. E se tiver conhecimento, pode fazer o desenho também, tá bem? Vamos continuar construindo nosso conhecimento. Vamos ver as contribuições culturais dos diferentes povos que nós já citamos e vamos continuar citando, né? Então, essa população no Brasil, formando o nosso Brasil, tem diversos e diferentes modos de agir, né? Então, nós vimos ali que a população é na religião, é nos hábitos, é nos costumes, tudo isso, né, é influência dos povos que chegaram até nós, os diferentes povos. Na primeira página, na primeira foto aqui, né, a arquitetura típica alemã. Então, na Alemanha, eles usam essas casas acima do chão, né, tipo de janelas e tipo de coberturas. É muito presente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É onde mais nós temos as tradições alemãs. Logo abaixo, nós vamos ver algumas manifestações religiosas com festividades. A procissão com os reis congos em São Luís do Paraitinga, em São Paulo. A congada é uma manifestação africana que ganhou conotações religiosas por influências dos portugueses, né? E cada região tem a sua, né? Nós aqui temos a nossa procissão de São Cristóvão, que é uma tradição também, não é? Lá embaixo nós temos, aqui não apareceu, mas no livro vocês vão olhar no final da página 98, a culinária. Comida típica japonesa, que é muito apreciada pelos brasileiros. Nós aqui em Sinop, nós temos vários restaurantes que fazem comidas japonesas, né? Que são muito gostosas de saborear também, quem gosta, né? Do peixe gratinado, do peixe no shoyu, né? Dos bolinhos de arroz com recheios diferenciados. Então, é muito gostoso. Vamos para a página seguinte e a última de hoje. Nas vestimentas e nos acessórios. Então, vocês estão vendo aqui uma menina, né, com os acessórios aí, com turbante, né? Então, turbante é um penteado de influência africana.
também são apreciadas por uma parcela da população brasileira. Então, para vocês, às vezes, é uma novidade, né? Mas os turbantes veio da África. Se você assistir algum filme africano, você vai observar que elas usam o turbante. Então, mas é um acessório usado até nos dias de hoje, com mais raridade. E aqui embaixo nós vamos ter nos ritmos musicais e nas danças, né? Nós temos indígenas da tribo Saterê, Maué, tocando tambor e chocalho. Isso acontece lá na Floresta Amazonas, em Manaus. Floresta Amazônica, em Manaus. Você sabia? A cultura brasileira é tão rica e diversa que foi reservado um dia para a sua comemoração. Anualmente, no dia 5 de novembro, o Brasil festeja a cultura brasileira, resultante da influência e da contribuição de diferentes grupos. Dessa forma, busca-se promover e valorizar nossa diversidade. Então, vocês viram que chique, né? No 5 de novembro, né? Que se destaca. Então, nós sabemos e ficamos aqui mais informados ainda, né? Que as nossas tradições nós herdamos de diversos grupos, dos índios que já moravam aqui antes dos portugueses, né? Dos portugueses, dos africanos, dos europeus, dos asiáticos, né? Então, foi formando esse embaiado, né? Essa formação de pessoas típicas, de população diferenciadas. E daí, gostaram da leitura? Gostaram da leitura? Então, vamos parar aqui hoje, tá? Nessa página 99. Algumas questões ali que vocês podem resolver. Aquele jogo só faz quem quer, que tá com vontade de ver as regras. Eu não vou cobrar aquilo ali, tá? E estamos encerrando a nossa leitura de geografia. Bem gostoso você ler com emoção essas páginas, para você memorizar quem são os primeiros povos e como o Brasil foi colonizado. Continuamos na próxima aula. Um beijo no coração de cada um. Não teremos aula na sexta-feira, tá? Vocês vão descansar da professora Isilda. Só quem tiver com alguma atividade atrasada, adiante, tá? Que a semana que vem eu vou terminar todas as apostilas para pegar a apostila 2. Tá bem? Até segunda-feira. Fiquem com Deus e um bom descanso.